Olá, caro amigo, caro educador. Este é mais um tempinho para falar de educação. E hoje trataremos do tema amor e limites na relação entre filhos e pais, entre educandos e professores. A minha geração foi uma geração educada de uma forma diferente da atual geração. Os meus pais, e provavelmente os teus pais, não se preocupavam ou se questionavam acerca do amor que destinavam aos filhos e da reciprocidade desse sentimento. Era exigido por parte dos pais que os seus filhos tivessem respeito para com eles e, consequentemente, conquistavam o respeito e o amor. Me lembro que ainda na adolescência, eu e meus amigos preparávamos uma festinha e deixei de última hora para avisar os meus pais. Quando falei com a minha mãe, ela disse que eu não iria, pois não gostava daquilo que eu estava vendo e achava que o clima não seria interessante para que eu estivesse lá. Então eu fiquei muito magoado e ela reafirmou a postura negativa de que eu não poderia ir. Então, tentando comovê-la, apelei para o seu lado emocional e perguntei: a senhora acha que, quando eu tiver idade suficiente para tomar minhas decisões e exercer a minha autonomia, eu irei amar a senhora? Ela disse: meu filho, a escolha de amar ou não somos nós que fazemos. Mas, acima de tudo, há uma exigência que é a exigência do respeito. O amor caminha por essa via. Eu escolhi amar você. Agora, cabe a você escolher se vai me amar ou não. A lição que tiramos de uma história como essa é que o amor é um sentimento sofisticado. Ele cresce num contexto permeado por muitos outros sentimentos e numa relação cujo clima deve ser favorável. E um clima favorável ao crescimento e ao desenvolvimento do amor é um clima onde o respeito estabelece bases para que todos os acontecimentos se situem de forma correta no desenvolvimento humano. Existe um silogismo na lógica que nós o chamamos de ser e somente ser. Ele é condicional. É como se nós tivéssemos a necessidade de estabelecer algumas bases para que algo acontecesse de forma correta. E com o amor isso não é diferente. O amor é um sentimento complexo e sofisticado. Ele necessita ter na sua base certas condições para que ele cresça de forma correta, para que ele não sublime a sua essência e não se transforme numa relação que é somente uma caricatura do amor. Os pais no passado não se preocupavam em ser amados, mas exigiam respeito, e ao exigir respeito, conquistavam amor e também respeito. Os pais da atualidade querem ser amados, mas com isso desprezam os preceitos de uma relação verdadeira que constrói o verdadeiro amor. Como consequência disso, não adquirem nem o amor e nem o respeito. É claro que nós não devemos educar os nossos filhos como nós fomos educados, isso em determinados aspectos. É certo que há algum tempo atrás o diálogo era algo ausente em algumas famílias, existia certa opressão, em alguns casos violência psicológica e até física. Não é nisso que nós devemos nos apegar, mas nós também não devemos desprezar tudo aquilo que havia de bom na educação que os pais tiveram para conosco. Portanto, nas relações da geração passada, tínhamos os seus problemas, tínhamos as suas falhas, mas também tínhamos algo de bom. E é isso que nós devemos resgatar. Unir as competências e as habilidades que a era da informação nos trouxe com o respeito e com as competências e habilidades que as gerações passadas construíram. Hoje, as estatísticas apontam para o fracasso do atual modelo familiar. O núcleo familiar, por mais simples que seja, não tem conseguido adquirir as suas competências e habilidades e os resultados que os pais esperam. Isso porque
existe uma certa fragilidade nessas relações. Hoje, uma relação respeitosa, amigável e amorosa é algo necessário para que possamos construir um ambiente saudável para o desenvolvimento do amor e, acima de tudo, para que possamos construir uma verdadeira identidade nos nossos filhos e nos nossos educandos. Nunca foi tão necessário o uso correto do não pedagógico, né? Aquele não que é aplicado com respeito, de forma correta, para que as relações se estabeleçam sempre com os verdadeiros referenciais que toda relação deve ter. É muito triste quando você vê numa família que as prioridades e as ordens já são estabelecidas pelas crianças desde cedo. É fácil perceber isso quando o seu cotidiano já é dominado pelos seus filhos. Quando você visita o seu armário e a sua geladeira e o que você encontra lá é somente aquilo que o seu filho quer. É fácil perceber isso quando você abre mão de exercer a sua sociabilidade porque você não quer incomodar os outros porque não tem domínio sobre. Por isso, reafirmo que impor limites é proporcionar à criança, é proporcionar ao aluno a possibilidade de que ele possa desenvolver a sua autonomia, para que ele possa desenvolver a sua sociabilidade e, acima de tudo, ser uma criança mais autônoma. Autônoma enquanto aos seus próprios limites, enquanto aos seus próprios egoísmos, que de certa forma os aprisionam num mundo muito pequeno. Um dos grandes equívocos que podemos cometer é entronizar as crianças, colocá-las em tronos e possibilitar a elas que façam as escolhas e que determinem o rumo das suas atitudes. Entronizar as crianças é dar a elas um poder na qual elas ainda não possuem categorias psicológicas e estruturas suficientes para ter o domínio das situações. Por isso, nós não podemos cometer esse erro. Com a superproteção das crianças, nós não permitimos que a infância se torne um ambiente correto para o desenvolvimento, para o crescimento e, acima de tudo, para que a criança adquira as habilidades, as competências e um estatuto onde ela possa examinar a vida, tomar as suas decisões e arcar com as consequências disso. Chega de culpa. Educar é uma tarefa difícil que nós não podemos abrir mão. Impor limites é compreender que desde a primeira fase da infância, quando a criança se encontra ainda na fase da anomia, sem regras, sem leis, ela só irá construir esse estatuto de normas do que é correto e do que não é correto quando nós, adultos, proporcionarmos um ambiente sadio e um ambiente cujas prerrogativas de todo o crescimento nós podemos ter. A receita é muito simples. Criança é criança. Deve ser tratada como criança, com todo respeito, com toda dignidade, mas deve ser tratada criança como criança. Essa é a receita infalível. Se nós entendemos quais são os preceitos dessa fase da infância e qual é o papel do adulto, do educador e do professor nessa fase, nós estaremos exercendo de forma correta o nosso papel como referencial adulto e, acima de tudo, como referencial de desenvolvimento. Portanto, não existe antagonismo entre o amor e a imposição de limites. O amor é um sentimento sofisticado que possui muitas preciosidades, muitos sabores, muitas essências, mas para que ele possa se manifestar de forma correta, é necessário que toda a sua sofisticação seja trabalhada.